Mais uma vez estamos aqui para falar das maravilhas da Bíblia e também falar de mistérios, que muitas vezes a Bíblia é um grande mistério para muitos. Mas eu quero falar aqui uma coisa muito interessante, um ato interessante, que muitos têm como polêmicos, e talvez eu crie uma polêmica neste vídeo, para muitos estudiosos. Nós vamos falar aqui do capítulo 12 de Daniel. Esse capítulo tão importante para mim. No capítulo 12 de Daniel, nós encontramos as seguintes palavras. Porque nós vamos falar, irmãos, a respeito da grande tribulação. Eu tinha falado para os irmãos que nós íamos começar a falar dessas grandes coisas, falar da grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que nós vamos então aqui é o seguinte. Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Nós vamos ver também no capítulo 24 de Mateus, versos 15 a 22. Uma comparação. Capítulo 24. A 22. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, mas parece que eu errei aqui em alguma coisa. Mas é isso mesmo, irmãos. Não me perdoe pelo... Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judeia fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui nós vemos uma comparação. Em capítulo 12 de Daniel e o capítulo 24 de São Mateus. Nós vamos também mais para frente. Lucas 21, 20 e 24. Lucas 21. E 24. O sermão profético continua: a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fuja para os montes.
Os que estiverem no meio dela, no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Os irmãos entendam, todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Capítulo 23, versos 26 a 31 também. E quando o ia levando, tomara um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e pusera ali a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais batia nos peitos e o lamentava. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Estou fazendo aqui, irmãos, uma comparação entre o capítulo 12 e o capítulo 24 de Mateus, Lucas, também está em Marcos, a respeito de Miguel. Muitos estão se baseando na última semana de Daniel. Agora, na 70 semana de Daniel, a última semana, eu pergunto uma coisa para os irmãos: pode uma semana se distanciar tanto uma da outra? Pode distanciar tanto tempo assim de uma da outra? Porque nós vemos lá a respeito de Miguel. Miguel quer dizer como Deus. Miguel quer dizer é como Deus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Lá no capítulo 12, está dizendo que o grande príncipe Miguel, o grande príncipe, quer dizer a palavra grande. Quando se fala grande, irmãos, está se falando de Deus. Que se levanta pelos filhos do teu povo. Eles estão jogando isso lá para frente. Mas o interessante é isso, que lá está falando de a grande aflição, como se diz lá, irmãos. Nesse momento, mais uma vez, nós vamos lá para testificar disso, comparar. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E mais embaixo: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O que aconteceu na ressurreição de Jesus? Na morte de Jesus? Houve uma ressurreição. Houve uma ressurreição. O livro que Daniel escreveu era para se cumprir no tempo de Jesus, na vinda de Jesus. Tempo do fim. Do fim de quê? De que tempo? O tempo dos judeus. O tempo do domínio judeus. O tempo daquela nação.
Aquela nação terminou ali. O ciclo daquela nação terminou ali, na vinda de Jesus. Não houve mais nação. Não houve mais um povo escolhido de Deus para dominar sobre a terra. Porque os judeus esperavam um Messias, um homem que libertasse eles dos romanos. Porque mais tarde, também adiante, vou fazer outro vídeo a respeito da aliança entre os judeus e os romanos. Então, isso que eles esperavam. Que Jesus viesse, o Messias, governasse e